e sobre racionalismo e empirismo. E vê só, lá no site do EAD Guru, a aula de hoje está como contrato social. Vocês vão ter 2 vídeos, fora essa aula daqui, falando sobre o contrato social, com outro professor chamado Thales. A aula de hoje vai ser para cumprir o conteúdo da aula passada. Vocês se lembram que ocorreram 2 aulas com o professor Ítalo, e aí ele abordou o mesmo tema, houve um desentendimento assim em relação ao conteúdo, mas não é problema não. E aí ficou faltando observar de forma mais atenta a questão do racionalismo e do empirismo. E aí por isso que a aula de hoje vai ser dedicada a esse conteúdo, correto? Mas aí vocês vão encontrar no canal do YouTube, e eu também vou deixar o link lá na plataforma para os 2 vídeos com o professor Thales sobre esse conteúdo. E nas próximas aulas a gente pode ir... realmente tem gente nova aqui que entrou agora, não é? Mas então esse que eu tô falando é mais para o pessoal que já é antigo, porque quem é novo vai ser a primeira aula mesmo, e é até bom que pega um conteúdo super interessante e importante. Mas, enfim, continuando, e aí nas próximas aulas eu posso falar com os próximos professores e a gente vê melhor como isso vai acontecendo, beleza? E a aula de hoje vai ser gravada, e eu acredito que quando der 1 hora, essa chamada aqui, essa reunião, ela vai fechar, e aí eu envio outro link, pelo grupo do WhatsApp e pela plataforma também. É isso, Alberto. Fiquei à vontade. Tamo junto. Boa aula para vocês, pessoal. Então vamos lá. Boa noite. Meu nome é Alberto, né? Estou aqui no projeto do Filoportal aí com o pessoal para tentar tocar em frente aí o conhecimento filosófico, né? Que de certa forma vai servir para vocês aí de certa maneira, talvez para alguns, né, de uma forma, digamos, mais apaixonada, para outros de uma forma mais utilitária, né? Mas em certo sentido me convocaram aqui para poder falar sobre essa questão do racionalismo e do empirismo, e de certa forma, já que é uma questão que perpassa toda a filosofia de modo geral, e já vou explicar por quê, em certos aspectos, né? Não custa nada a gente fazer um breve passeio aqui, né, diante daquilo que a gente considera os primórdios da filosofia. Eu não sei quem de vocês aí teve contato já com filosofia na vida, se estão tendo contato agora, se alguns de vocês aí, fiquem à vontade para se manifestar, inclusive, para tirar dúvidas durante a exposição, porque não tem problemas com interrupções não, vocês podem questionar aí por mensagens ou por intervenção mesmo diante do áudio, né, que eu vou tentar ser o máximo possível solícito na questão. Então, racionalismo e empirismo, né, de onde é que surge essa questão, né, dessas epistemologias? O que são epistemologias? São teorias do conhecimento, né, que vão se debruçar, digamos assim, sobre pontos de partida do conhecer, né? Do conhecer perante a vida de um modo geral, mas a possibilidade ou a condição de possibilidade que a gente tem de conhecer algo, né? E em certo sentido, né? Esse diálogo entre o racionalismo e o empirismo, ele vai ser elaborado, né? Posterior à era medieval, né? Que é onde surge Descartes, né? É onde vai surgir o vislumbre do racionalismo, né, o pontapé do método científico cartesiano, que de certa maneira vai desembocar aí nessa questão desse diálogo. Então, eu vou ler alguns trechos dos slides e contextualizando com toda essa questão do que é racionalismo e o que é empirismo. Antes disso, eu gostaria de ressaltar, eu não sei quais de vocês aí já conhecem Aristóteles ou Platão, mas eu acho que alguns de vocês já devem ter visto, né, aquele quadro de Aristóteles e Platão, onde um está do lado do outro, né, um está ao lado do outro, na verdade, um apontando para cima e o outro apontando para baixo, né? Em certo sentido, isso tem uma certa relação com a questão do racionalismo e do empirismo,
diante dos pontos de partida, né, de onde essas teorias do conhecimento, né, que se debruçam sobre, digamos, essa possibilidade de conhecer o mundo, de conhecer as coisas que estão pressupostas aí no mundo, né, que é justamente a concepção do inatismo do conhecimento, ou seja, o conhecimento é algo que já existe dentro de nós e nós só precisamos, digamos, de certa forma, nos recordarmos, né, ou nos lembrarmos, ou buscar esse conhecimento dentro de nós. E Aristóteles, isso diante de uma perspectiva platônica, né, na questão das ideias, do conhecimento enquanto ideia, enquanto algo fixo, né. E, digamos, Aristóteles, o ponto de partida de Aristóteles, né, não pode ser resumido como empirista, estou usando isso aqui como um recurso, né, mas o ponto de partida de Aristóteles é justamente a física, né, justamente, digamos, o mundo empírico no qual, de certa maneira, ele vai se debruçar para poder investigar, para poder chegar na sua metafísica, né, que é o conhecimento para além da física, ou seja, o ponto de partida de Platão, tanto quanto de Aristóteles, são diferentes nesse sentido. Tá tudo ok aí? Vocês estão conseguindo acompanhar? Porque se tiver complicada a linguagem, eu posso tentar melhorar um pouco, né? Mas enfim, podem ficar à vontade aí para comentar aí no chat, que eu tô com ele aberto aqui. Mas enfim, o racionalismo e o empirismo, né? São pensamentos do século 17 e 18, né? A Idade Moderna, ela se inaugura, né, como o Renascimento, época ainda de transição entre o novo e o velho, né, daquilo que era estabelecido anteriormente no pensamento medieval. O próprio Descartes vai surgir como uma resposta, em certos aspectos, ao pensamento medieval, né, em detrimento da possibilidade de utilizar a razão para construir um conhecimento estruturado de forma, digamos, mais eficaz, né, mais segura, né, que poderia ser guiada a partir dessa perspectiva da razão e não necessariamente ligado ao pensamento teológico, medieval, religioso daquele período, né? Então, esses dois grandes movimentos filosóficos, né, do século 17 e 18 são, como já foi falado aqui, o racionalismo, que é uma corrente vinculada ao pensamento francês, e o empirismo, que tem uma tendência positiva, né, uma tendência, digamos, prática, né, utilitarista, que está, digamos, enraizado na tradição anglo-saxônica, né? E a gente vai ver como é que isso vai se demonstrar. Então, o que é a razão nesse sentido, né? Já que ambos trabalham com essa perspectiva de razão, né? Que é o pensamento empirista, né? A linha empirista que, de certa forma, se baseia na relação com o objeto, né? Para poder, de certa maneira, guiar melhor a razão em detrimento dessa relação com o objeto, no sentido digamos assim, né? Vou dar um exemplo mais palpável para poder ilustrar isso melhor, né? Se tivermos um empirista, né, e um racionalista diante de um muro, né, para poder verificar o que está por trás desse muro, né, o empirista, baseando-se no que está na frente desse muro, apalpando esse muro, né, ele vai poder, de certa forma, deduzir o que está por trás, né? Examinando a dianteira do muro, ele vai deduzir através da concepção sensível, ou seja, da relação, né, material com aquilo que ele pode examinar naquele determinado momento, ele pode deduzir o que está por trás, né, digamos, desse muro. Já o racionalista, ele vai precisar, em certo sentido, pular esse muro, né, para poder conceber, né, racionalmente o que é que está por trás dessa constituição, dessa concepção desse muro, desse contexto, né? Então, os dois são guiados, em certo sentido, pela razão, né, mas, de uma forma mais geral, eles, em certos aspectos, eles utilizam a razão em lugares diferentes, né? Um prioriza a razão como detentora do conhecimento que já está presente nos nossos intelectos, digamos assim, e o outro, né, que utiliza da razão para poder conhecer os objetos eles mesmos, né? E os objetos é que vão nos revelar o conhecimento que já está circunscrito no mundo. Ou seja, um
utiliza da razão, né, para poder conhecer a si mesma, né, melhores métodos de utilizar essa suposta racionalidade, né, para poder, a partir dela, confirmar a relação com o mundo e com os objetos, e o outro utiliza essa perspectiva da relação com os objetos para poder conduzir melhor a razão e conhecer melhor os objetos e o mundo, consequentemente. Né? Então, o lugar da razão aqui, ainda que a razão seja um componente básico de todas as manifestações da filosofia ocidental, do pensamento moderno, ela adquire características e importâncias inusitadas, né? Divergentes. Enquanto na antiguidade ela é considerada propriedade inteligível da natureza, e na Idade Média ela é uma luz concebida por Deus ao homem, para que bem a utilize e possa conhecer a Deus e possa conhecer a perspectiva religiosa naquele período, na concepção moderna, a razão é determinada por uma faculdade autônoma. A pretensão desse período moderno, né, é fazer essa condução à razão, né, que possui uma determinada finalidade própria. Apesar de, em certo sentido, né, em Descartes ainda haver alguns resíduos desse pensamento medieval, mas aí já é outra questão, né, que fica para outro momento a gente elaborar, porque senão a gente complica aqui a abordagem, né? E a questão é fazer vocês compreenderem as divergências entre empirismo, né, e racionalismo, né, digamos assim. E deixa eu aqui passar o slide. Eita, perdi qual é a página do slide. Não, tá aqui. Então, a razão, em outras palavras, se torna, por excelência, um veículo e análise do entendimento do real, que caracteriza de modo específico o ser ou a substância racional, isto é, o homem. E se, por um lado, ela se afirma como um veículo cognitivo do real, por outro lado, ela se estabelece como órgão experimental da realidade, né? Quer dizer que as construções racionais se alinham aos dados da experiência, ou seja, em certo sentido, por exemplo, como vai aparecer em Descartes, né? Eu estava dizendo aqui que, de certo modo, em Descartes, apesar de ele se debruçar a partir da questão da dúvida metódica, e aqui eu vou falar um pouco sobre isso, talvez eu retome quando eu finalizar aqui os slides, se der tempo, né, Descartes, para poder explorar um pouco mais Descartes, mas aqui eu já vou, em certo sentido, falar um pouco mais sobre isso. Quando o Descartes ele se desapega de todas as suas certezas, de acordo com o seu determinado período, a partir do discurso do método, do discurso do método, né, que é onde ele, de certa maneira, procura se desestruturar de tudo aquilo que dava para se desestruturar do conhecimento que ele tinha concebido até então, né, daquela determinada cultura, daquele determinado período, apesar de que ele também não abre mão de certos aspectos da cultura, né, que, de certa forma, ele diz lá que é necessário manter algumas bases de conhecimento, como, por exemplo, a tradição religiosa, e aí, em certo sentido, ele mantém alguns aspectos da própria tradição religiosa, mas ele vai se despir de tudo que é possível se despir, né? Na questão dessa estruturação do conhecimento, né? E se desapegar de todas as certezas até onde é possível fazer isso, né? E ao duvidar de tudo, né, ele entende que, de certa forma, a única coisa que ele não pode duvidar é que existe um eu, e que esse eu pensa, né? E ao pensar, ele pode duvidar de tudo, menos de que ele pensa, né? Então, se eu penso, logo existo, né? Então, esse é um ponto de partida, digamos assim, de um guia que, de certa forma, Descartes vai elaborar todo o seu conhecimento no sentido de que essa é uma certeza indubitável, né? Eu não posso duvidar do que penso, né? Penso, logo existe. Então, se eu posso ter a capacidade de duvidar, é porque eu não posso duvidar que duvido, né? Então, a partir disso, ele vai elaborar toda a sua perspectiva do conhecimento, né? Cartesiano, no método cartesiano, né? E para poder, de certa forma, estabelecer um parâmetro no qual ele vai se relacionar com essa questão da realidade. Como é que eu posso validar certos conhecimentos no âmbito empírico? Ele fala da questão da sensibilidade, né? Eu não posso confiar nos meus sentidos, porque os meus sentidos me traem, né?
Ele utiliza, em algum momento eu também gosto de utilizar, às vezes no ensino médio, o exemplo de que quando você olha para um astro ou para a própria Lua, né, você pode, de certa maneira, fazer uma distinção óptica e que parece que aquele astro é de um determinado tamanho, de acordo com o sentido da visão, que ele não é, né? Então, se eu for confiar completamente nos meus sentidos, né, ou na minha visão, né, e não utilizar a razão, né, entendendo que há uma distância entre mim e a Lua que faz com que aquela determinada distância ela pareça menor do que é, né? Se eu não utilizar da razão, e a razão ela pode ser validada a partir de uma construção da teoria do conhecimento cartesiano, né, que vai ser elaborada a partir dessa dúvida metódica, né, do eu penso, do cogito cartesiano, né, é a partir daí que eu vou poder conhecer e saber distinguir o que é um conhecimento válido de um conhecimento não válido, né, a partir dessa concepção racional cartesiana. E aí onde ele vai, de certa forma, já estabelecer um antagonismo a essa questão do empirismo, apesar de que o empirismo ele não se reduz simplesmente a essa questão sensível de modo grosseiro, como eu expus aqui. A gente vai ver já já, né? Vamos lá. Então, empirismo versus racionalismo e a razão crítica, né? Tudo isso é uma concepção que procura, digamos, se debruçar sobre a possibilidade de conhecer o mundo, de conhecer as coisas, de construir conhecimentos considerados válidos, né? Então, esse debate entre empirismo e racionalismo, né, e uma crítica da possibilidade da razão ou do uso da razão, né, a partir da relação prioritária do objeto que me diz a verdade, ou a partir da minha razão que já contém o conhecimento adequado para que eu conheça o objeto, né? O racionalismo, né, ele parte do pressuposto de que a razão ela já é dotada dos conhecimentos específicos e eu preciso utilizar bem a razão para poder atingir, digamos, um conhecimento válido em detrimento dos objetos no mundo. Em contraponto, o empirismo ele precisa conhecer o que existe no mundo para poder direcionar a razão para que conheça o que existe no mundo e os fundamentos do que existe no mundo, né? Então, esse debate entre empirismo e racionalismo e a crítica da razão, eles são importantes momentos da filosofia e da história do conhecimento, pois vão impulsionar alguns avanços científicos desafiando a capacidade do homem de se reinventar diante dessas concepções epistemológicas, ou seja, através dessas teorias do conhecimento, digamos assim. Aqui seria o racionalismo de Descartes, só que eu acho que não, eu acho que está errado, mas enfim, o que importa é o texto que está aqui embaixo. Os racionalismos do século 17 e 18 são a doutrina que afirmam que a razão é o único órgão adequado e completo do saber, de modo que todo conhecimento verdadeiro tem origem racional, né? Ou seja, existe uma origem inata, lá como eu falei no início, né? A teoria platônica, né, em detrimento de Aristóteles, né, em certo sentido, ela vai trabalhar com a concepção das ideias, né? E as ideias para Aristóteles são inatas, né? Inatas no sentido de que se existe tudo que existe no mundo sensível, existe no mundo das ideias. Tudo que existe no mundo sensível, além do mais, é cópia do que existe no mundo das ideias, né? Porque Platão ele vai se debruçar sobre essa questão, né? Que é um diálogo entre Parmênides e Heráclito, que Parmênides vai dizer que, na verdade, o ser é estanque, o ser é imutável, e Heráclito vai afirmar que o ser, na verdade, ele é mutável. O que existe é a mudança, né? Então, Parmênides dizendo que o ser, que é o existente, ou aquilo que é o fundamento, digamos, a origem do que existe, ou digamos, o fundamento das coisas enquanto uma concepção ontológica, ou seja, o que é uma concepção ontológica, né? Digamos, é um entendimento, né, de um ponto de partida da natureza daquele determinado contexto. Então, a natureza para Parmênides, né, ela, de certo modo, ela só poderia ser dita no sentido estanque, aquilo que não pode ser concebido
enquanto ser, né, não pode ser elaborado a partir de uma questão, né, de uma concepção do real. Então, só o ser ele pode ser concebido, né? Só aquilo que não é, aquilo que deixa de ser, não é. Já para Heráclito, o fundamento da natureza naquele determinado período é justamente a mudança, né? Enquanto para Parmênides é a permanência, para Heráclito é a mudança. E como é que Platão resolve isso, né? Afirmando que existem duas concepções de realidade, que é justamente o mundo inteligível, o mundo das ideias, ou o mundo espiritual, como você queira chamar, que pode ser entendido assim, que também vai influenciar posteriormente o cristianismo e etc. O período medieval também vai ser apropriado por Agostinho, né? E que existe o mundo do ser, que é o mundo das ideias, que é o mundo do fixo, que é o mundo do imutável, que é o mundo de Parmênides, né? E o mundo do devir. Devir em filosofia é mudança, né? Que é o mundo sensível, que é o mundo perecível, que é o mundo do corpo, né? Que seria uma perspectiva heraclitiana. Então ele faz uma certa conciliação entre Parmênides e Heráclito, no sentido de dizer que existe o mundo sensível e o mundo inteligível, o mundo perecível e o mundo imutável, né? Então a teoria platônica ela parte do pressuposto de que existe o mundo das ideias, e que esse mundo das ideias é o mundo do ser, que é o mundo verdadeiro, que é o mundo do conhecimento. Ou seja, a teoria do conhecimento platônica é uma teoria inata, né? E o racionalismo parte do pressuposto de uma influência platônica, né? De que o conhecimento ele tem fundamentos inatos, tal qual Platão, né? Lógico que tem suas particularidades, não é a mesma coisa, né? Mas serve como um bom exemplo para poder entender como é que funciona a questão do racionalismo, né, que parte desses pressupostos da razão, do conhecimento inato para poder conhecer o mundo, né, ou o mundo sensível, como queira chamar nesse sentido, em detrimento da questão do empirismo. Né? O empirismo ele parte do pressuposto de que não há esses fundamentos, e esses fundamentos são criados e verificáveis e constituídos a partir de, digamos, entre aspas, convenções sociais, digamos assim, né? Acho que eu estou reduzindo aqui para poder ser mais didático. E aí vamos para Descartes, né? Descartes afirmava que para conhecer a verdade é preciso de início colocar todos os nossos conhecimentos em dúvida. Aplicação metódica da dúvida, cogito ergo sum. É preciso colocar em dúvida a existência de tudo que constitui a realidade e o próprio conteúdo dos pensamentos. A única verdade, livre das dúvidas, como eu tinha comentado anteriormente, é que penso, logo existo, né, para ele. Então, do cogito, né, é possível extrair que o pensamento, né, ou seja, a consciência, é algo mais certo do que a própria matéria corporal. Veja como, de certa forma, essa concepção de Descartes, ela vai trazer alguns aspectos, ela não vai assumir a mesma concepção platônica, mas ela tem alguns resquícios dessa concepção platônica, né? A partir do momento que ele afirma aqui que a consciência ou que a mente é algo mais assertivo do que a matéria corporal. Eu tinha falado ali anteriormente na questão de que existe o mundo das ideias em Platão, que é o mundo da verdade, que é o mundo do ser, né? E que existe o mundo sensível, que é o mundo corpóreo, que é o mundo perecível, né? Diante da questão do diálogo entre Heráclito e Parmênides, né? Parmênides afirma que só o ser é, né? E o que não pode ser concebido, o que não é, não pode digamos, ser dito, pode ser concebido enquanto ser, né? Já Heráclito afirma que o próprio ser é a mudança, é o devir, no sentido de que Heráclito coloca que não se pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois nem o homem que entra no rio e nem o rio são os mesmos quando isso ocorre novamente, né? Tudo está em devir, ou seja, em mudança, né? Mas Descartes assume um posicionamento platônico, né? No qual ele prioriza o mundo das ideias em detrimento do mundo corpóreo, né? Então, nesse sentido, ele afirma que a matéria corporal e a valorização do sujeito em detrimento ao objeto coaduam num certo tipo de idealismo, né? Que é uma tendência a ressaltar a consciência subjetiva sobre o ser objetivo, ou seja, uma prioridade do racionalismo em detrimento do empirismo,
né? Uma consciência da subjetividade, né? Sobre o ser objetivo, sobre os objetos. E a considerar a matéria como algo apenas conhecível, né? Ou seja, você pode conhecer, você pode conceber a matéria, você pode examiná-la, né? Mas o que vai determinar um conhecimento efetivo é a razão, na verdade, né? Se é o que é, por dedução, do que se sabe da mente. Então, em termos gerais, né, podemos... Agora vamos entrar na questão do empirismo, né? E aqui foi uma primeira parte sobre a questão do racionalismo. Agora vamos tentar elaborar um pouco mais sobre o que seria essa questão do empirismo. Então, em termos gerais, o empirismo ele seria a doutrina filosófica segundo a qual tudo o que é até aí, porque eu tô falando, ninguém se manifesta, tá tudo bem aí. Mas enfim, vamos lá. Tá, professor. Ok. Então, em termos gerais, o empirismo é a doutrina filosófica segundo a qual o conhecimento se determina pela experiência, né? Ou pela empiria, né? Nesse sentido, o empirismo seria usualmente contraposto ao racionalismo, que prescreve um conhecimento fundado na razão. Não é que o empirismo ele não vai utilizar a razão, mas a prioridade é utilizar a razão em detrimento do objeto, né? Ou seja, eu uso a razão para poder conhecer, para poder experimentar, para poder experienciar, né? E a partir disso, conceber, utilizar a razão a partir da prioridade do objeto, né? E ainda que o termo empirismo tenha sido atribuído a um grande número de posições filosóficas, a tradição prefere aceitar como empiristas aqueles pensadores que afirmam ser o conhecimento derivado exclusivamente da experiência dos sentidos, da sensação ou da empiria. É como costumeiramente eles são apresentados, né? Que, digamos, é como você vai ver muito por aí, apesar de não ser exatamente isso do modo geral, né? Há inclusive diálogos de racionalistas com empiristas que de certa forma vão concordar em determinados aspectos, né? Mas essa não é a questão aqui agora, né? Mas geralmente eles são concebidos nesse sentido de que o termo empirismo é atribuído a uma tradição que aceita que os empiristas afirma que o conhecimento é derivado exclusivamente da experiência, né? É costumeiramente, né, comumente concebido dessa forma, apesar disso não ser de todo correto, né? Então vamos lá. Então, de acordo com a teoria de que o espírito, a mente, seja uma tábua rasa, isso aqui é Locke, né? Locke entende que, né, a mente, diferentemente de Descartes, diferentemente de Platão, né, apesar que Locke vai elaborar toda um exame, né, da história da filosofia, vai passar por Platão, por Aristóteles, né, por isso que eu mencionei lá no início, né, a questão da diferenciação, do ponto de partida da teoria do conhecimento entre Aristóteles e Platão, né, que é o quadro, que posteriormente, eu não sei como é que funciona aí a questão do material para vocês, mas eu posso enviar aí para posteriormente os monitores, os coordenadores enviarem aí. Eu não sei se vocês têm um Google Classroom, mas enfim, para vocês visualizarem essa questão do quadro, né, de Aristóteles apontando para baixo, Platão para cima, né? Platão afirmando que as ideias são inatas e Aristóteles afirmando primeiramente que é necessário conhecer o empírico, né? O partir do pressuposto do sensível, de certa forma, para poder examinar os particulares e chegar, digamos, numa concepção, numa interpretação metafísica, ontológica, né, das coisas e do mundo, né? Então, o empirismo ele parte do pressuposto parecido nesse sentido, né? E Locke vai fazer toda essa investigação, né, a partir de toda a história da filosofia até então, até ele, né, para poder conceber, né, que em certo sentido a teoria dele vai entender que o espírito, ou seja, a mente, é uma tábua rasa, ou seja, uma superfície maleável às impressões da experiência externa, ou seja, é uma tábua rasa que a partir da experiência ela recebe impressões, ela recebe como se fossem carimbos e a partir disso eu posso conhecer o existente,
né, a partir dessa relação com o objeto, né? A gente nascemos com a mente em branco, digamos assim, e a partir da experiência nós construímos o conhecimento para Locke, né? Então, nesse sentido, o empirismo ele pode ser estimado sobre um parâmetro ou um prisma psicológico e outro gnesiológico, ou seja, do conhecimento, né? À medida que a fonte do conhecimento não seria a razão e seus fundamentos inatos, ou a ideia platônica, né? Ou eu penso cartesiano, ou cogito cartesiano, né? Ou o pensamento, mas sim a experiência, né? A origem temporal de conhecer, né, é concebida como resultado da experiência externa e interna, ou seja, da concepção, da construção do conhecimento a partir da experiência, né, e a parte em diálogo com o aspecto psicológico que é interno. E, por consequência, só o conhecimento empírico, ou, digamos assim, prioritariamente o conhecimento empírico, seria válido diante do aspecto da construção dessa teoria do conhecimento, né? Então, desse ponto de vista da construção dessa teoria do conhecimento, o empirismo ele se coloca contra, digamos, esse inatismo que existe lá em Descartes, né? Que Descartes tem toda uma elaboração sobre a teoria do conhecimento e que, de certa forma, é uma crítica que, inclusive, fazem a Descartes, né? Como é que pode Descartes conhecer todos os aspectos desse eu penso cartesiano, né? Como é que ele pode entender, né, se de certa forma, e aí é uma crítica que é feita posteriormente a Descartes, inclusive, né? Descartes foi revolucionário no sentido do ponto de partida desse racionalismo, né? Mas é uma crítica que se faz a Descartes, né? E sim, essa ideia de método científico ela vai ser melhor estruturada a partir de Descartes, né? Então, não é à toa que ele é conhecido como o pai da ciência moderna, por justamente ter pensado desse modo, né? Bem colocado essa questão. O método científico, né, ele surge a partir de forma estruturada, não quer dizer que não havia aspectos de algum método científico antes de Descartes, mas ele vai ser, de certa forma, considerado algo mais forte, no sentido mais forte, a partir de Descartes, né? A partir do método cartesiano, né? A partir da elaboração do método científico cartesiano, né? Então, em um certo sentido, só que o empirismo ele vai se contrapor, né? O empirismo ele vai partir justamente, né? Existe esse diálogo a partir de uma teoria do conhecimento científico, que até atual, inclusive, permanece e perpassa toda a história da filosofia, né? Essa questão da relação, da prioridade da construção do conhecimento em detrimento do conhecer o objeto. E aí vai surgir Kant, inclusive, que eu vou falar um pouco de Kant, inclusive, porque ele vai tentar fazer a conciliação, né, da questão do empirismo e do racionalismo, né? Kant ele vai tentar fazer a fusão, né, entre empirismo e racionalismo, entre essas duas escolas, apesar de que em alguns aspectos elas dialogam, mas é importante vocês entenderem as divergências gerais, né? Porque geralmente isso em prova é o que se solicita mais na questão do Enem, etc., para poder entender como é que as divergências entre empirismo e, digamos, e o próprio racionalismo, né? Mas é importante entender isso de certa forma, para poder entender como é que Kant vai trabalhar essas concepções posteriormente, né? Existem métodos científicos que se baseiam muito mais na experimentação, né? E outros que, de certa forma, tentaram se distanciar, né, digamos, de uma metafísica, né? Porque o método racionalista é visível que ele trabalha com certas ideias fixas, digamos, de que é possível, inclusive, não é que as ideias são fixas, mas é que existem métodos fixos de se conhecer, né, de construir o conhecimento, formas mais adequadas de se conhecer o mundo, né, a partir de concepções fixas, né? E é diante disso que Descartes posteriormente vai ser criticado, né? Como é que Descartes pode validar essa dúvida metódica a partir desse eu e, de certa forma, digamos, não está equivocado no modo pelo qual ele constrói
essa concepção de conhecimento cartesiano. Ele vai justificar, né, uma das justificativas que ele vai utilizar, né, é que existem ideias na nossa mente ou na nossa consciência, né, ou no nosso intelecto, que podem ser associadas, inclusive, por um prisma de perfeição. Então, se eu posso pensar algo perfeito, né, é porque existe algo, né, nesse meu intelecto, e que existe algo realmente perfeito que, de certa forma, incutiu essa ideia na minha mente. E esse algo, para Descartes, só pode ser Deus, né? E esse algo de divino que existe em mim, né, que está contido no meu cogito, é que, de certa forma, vai guiar, né, a partir, digamos, dessa elaboração, desse questionamento de tudo que pode ser questionado para Descartes, né? A partir da questão do cogito, ele vai entender que não pode duvidar do cogito, e é justamente no cogito que existe essa ideia de perfeição, uma das justificativas que ele vai utilizar, né? E se existe essa ideia de perfeição, é porque existe algo mais perfeito, que na verdade não é mais perfeito, é que existe algo perfeito que colocou essa ideia na minha mente, né? E se existe essa ideia na minha mente, eu posso conhecer o mundo de forma mais adequada a partir desse meu intelecto, desse cogito, né? A partir dessa questão da dúvida metódica. E o que é que vai validar o mundo externo? É justamente esse direcionamento, né, da mente, que vai estar associada a partir de uma reestruturação, né, desse meu, digamos, aparato cognitivo, dessa minha mente, desse melhor pensar a partir da dúvida metódica cartesiana, e a partir disso eu posso reestruturar o conhecimento, né? Então, eu vou conhecer os objetos, né, em certo sentido, através de um modo mais adequado de conceber o mundo nesse aspecto, a partir disso, a partir dessa ideia cartesiana. Então, ele vai reestruturar todo o método até então, né, toda a metafísica concebida até então, a partir da sua dúvida metódica. Posteriormente, eu posso até voltar a essa questão aqui, porque eu tenho algumas anotações para poder falar sobre isso de forma melhor. Mas vamos lá. Então, o empirismo tem algumas facetas, né? Como eu tinha falado ali, né? Existe o empirismo mais radical, que aqui foi colocado aqui no slide como integral, né? Que, de certa maneira, ele reduz todos os conhecimentos, inclusive até os conhecimentos matemáticos, à fonte empírica, ou seja, à fonte da experimentação. Aquilo que é produto de contato direto e imediato, né? A partir da experiência, que é a posição de alguns empiristas, como Hume, Stuart Mill e alguns positivistas posteriores. Quando a redução é feita à mera experiência sensível, temos o chamado sensualismo. Existe um tipo de empirismo também que ele é um pouco mais moderado, né? Ou genético-psicológico, que explica a origem temporal dos conhecimentos a partir da experiência, mas não reduz a ela a validez do conhecimento mesmo, o qual pode ser não empiricamente válido, como no caso dos juízos analíticos, né? Os quais, como foi informado, são aqueles cujo predicado está contido no sujeito, e que, assim sendo, são a priori, como por exemplo, todos os corpos são extensos, né? A simples ideia de corpo já implica a extensão por identidade, posição de Locke. E o que ele quer dizer com isso aqui, né? Na questão, isso aqui vai remontar, de certa forma, a questão de Kant, que vai vir posteriormente, né? Kant, no sentido que ele vai se deparar com essas contraposições, né? E aqui você pode tanto englobar a questão de um empirismo mais moderado, né? Que de certa forma vai se contrapor ao racionalismo, né? E aí, de certa forma, já está sendo anunciado algumas influências que Kant vai herdar, né? Que é justamente essa questão dos juízos analíticos, né? No qual o predicado já está contido no sujeito. O que é que ele quer dizer com isso, né? É que existem algumas categorias na nossa capacidade de conceber o mundo, de raciocinar acerca do mundo, que já estão dadas. Lá em Kant vai aparecer, de certa forma, por exemplo, a questão do tempo e do espaço, né? Qualquer coisa que você entenda, né, que você observe em detrimento da realidade, né, para Kant isso, né?
É um pouco complicado até de você questionar isso, né? Apesar que pode ser questionado, mas enfim. Não há como você olhar para qualquer objeto no mundo fora do tempo e fora de um determinado espaço, né? Ou seja, já existe um determinado predicado que está contido no sujeito, ou seja, no modo psicológico, no modo cognitivo, no modo, né, digamos, no modo de conceber o mundo. Você não pode, digamos, aplicar qualquer categoria para além disso sem considerar isso antes. Já está contido numa determinada, digamos, um determinado debruçar-se sobre o mundo diante de uma categoria que está contida no meu observar, né? Inclusive diante de uma perspectiva empírica ou não. Mesmo que eu construa o conhecimento de várias outras formas, isso para Kant ou para um empirista mais moderado, isso vai estar dado, né? Pelo menos nesse sentido aqui. Então, como eu tinha mencionado, né, a simples ideia de corpo já implica a extensão por identidade. Já dá para pensar um corpo sem matéria? Dá para pensar um corpo sem matéria, sem extensão? Extensão aqui já quer dizer essa questão, né, da materialidade do corpo, né? Não dá para pensar um corpo sem extensão. Um corpo sem extensão é o quê? Um espírito. O espírito no sentido fantasmagórico, não no sentido que é utilizado em filosofia do modo geral, como alma, como racionalidade, né? Então, se eu concebo que existe um determinado corpo, é porque ele possui uma extensão. Isso, de certa maneira, é irrefutável, né? Então, já está contido, né, no próprio sujeito, né, esse determinado predicado. Então, eu vou atribuir outros predicados a partir disso, mas isso já está dado, de certo modo, né? E aí é que, de certa forma, isso vai estar presente em Kant, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Então, deixa eu só passar aqui o slide. Então, o empirismo científico só admite como válido o conhecimento oriundo da experiência ou verificado experimentalmente, atribuindo aos juízos analíticos significações de ordem formal enquadradas no domínio dos enunciados lógicos. Em essencial, uma determinada conexão com a linguagem peculiar a cada tipo de ciência, né? Essa é outra tendência destacada daquilo que vai ser chamado posteriormente de neopositivismo, que está longe de alcançar a almejada unanimidade científica, mas não reduz a ela a validez do conhecimento mesmo, o qual pode ser não empiricamente válido, como no caso dos juízos analíticos. É que fica um pouco complicado, mas eu vou tentar resumir mais ou menos o que é essa questão, né? Vai surgir posteriormente, né, uma escola chamada Escola de Viena. O que essa escola vai fazer? Ela vai tentar negar todos os aspectos metafísicos que existem no método científico, né? E é justamente o que vai ser associado, de certa forma, com essa questão do neopositivismo. O que é o positivismo, né? É um rigor empírico, né, que vai priorizar, que surge a partir de uma influência de Comte, né? Não é Kant, é Comte, né, que vai influenciar a sociologia e etc., o método sociológico e etc., mas que vai, de certa forma, priorizar o método científico em detrimento dos outros conhecimentos, né? Em detrimento do conhecimento teológico e filosófico. Para Comte, o método científico é o método prioritário, né? E numa escola neopositivista também, de certa forma, vai calcar algumas influências nesse círculo de Viena, vão tentar pensar uma ciência sem metafísica. O que é uma ciência sem metafísica? É uma ciência que vai negar tudo aquilo que eu, de certa forma, já tentei elaborar até aqui, até então, acerca do racionalismo, né? O racionalismo, ele entende que em determinados aspectos existem concepções inatas, né, na alma humana, né, que vão nos direcionar para o melhor conhecer, para o melhor método científico em determinados aspectos, né? E acho que alguém mandou alguma coisa aqui. Ah, tá. Apareceu aqui a mensagem mesmo falando que a chamada vai terminar em 5 minutos. Não, ok. Daí, deixa eu criar uma nova aqui para enviar o link. Tá. Para todo mundo. Cadê?
eu já mando por aqui, pelo... Com a galera lá, eu acho que o pessoal tava dormindo, viu? Vou mandar um... Pronto, Alberto, eu acho que já pode retomar aí. Vamos ficar à vontade. Que o pessoal lá está dormindo mesmo. Licença, não vai colocar para gravar, não? Tá gravando sim, tá gravando. Ah, tá. Mas enfim, né, como eu estava falando, essa questão do método científico, né, que de certa forma esse pressuposto empirismo científico ele vai se deparar com essa influência aí nessa questão do neopositivismo, né, que vai depois reverberar nessa questão do Círculo de Viena e vai tentar fazer uma ciência sem metafísica. Né? E o que é essa ciência sem metafísica? Seria justamente essa concepção de que vamos tentar, em certo sentido, fazer uma ciência baseada apenas em aspectos empíricos e metodológicos, né, excluindo essa ideia, digamos, que está presente aqui no racionalismo, né, em Descartes, que foi apresentado que, de certa forma, as ideias ou o conhecimento, ele, de certa forma, ele está presente nesse aspecto racional, nesse aspecto, digamos, da nossa consciência de algum modo, que precisa ser conhecido para poder, de certa forma, nós construirmos um conhecimento válido em detrimento de seja lá qual for a área, né? Então, essa tendência, né, ela vai ser muito forte a partir dessas influências positivistas, como eu tinha dito ali, vai passar por Comte, né?
de certa forma, vai reverberar nisso que é chamado Círculo de Viena, né? Só que o próprio Círculo de Viena, ele percebe, né, que, de certa forma, não tem como se livrar de determinados pressupostos científicos não, pressupostos metafísicos. E esse é um diálogo muito ainda inevitável dentro da própria ciência, né? Porque, de certa maneira, para poder se construir ciência, se construir epistemologia, ou teoria do conhecimento científico, é inevitável partir de um pressuposto necessariamente metafísico, por mais antimetafísico que você seja, né? Até para poder pressupor teorias, para poder construir possibilidades, né, que se reverberem como efetivas ou não, né? O pensamento científico, de certa forma, ele já contém em si mesmo, a partir da sua conceituação, né, um certo parâmetro de metafísica. Aí, em que sentido, que metafísica é essa? Que se pode ser criticável já é outra questão, né? Mas em um primeiro sentido, né, o que ele está querendo, o que está querendo ser dito aqui a partir dessa questão do neopositivismo, que que vai se basear puramente, ou vai tentar se basear puramente nessa empiria, né, no conhecimento objetivo, no sentido de conhecer os objetos por eles mesmos, sem precisar dessa racionalidade. Não é que vai descartar a racionalidade, mas é direcionar a racionalidade como prioridade do conhecimento do objeto, enquanto o racionalismo vai priorizar a racionalidade como dotada de determinados conhecimentos, né, para poder se desdobrar sobre os objetos, e aí sim priorizando a racionalidade, né, que já tem por si mesmas, digamos, métodos mais adequados de conhecer, né, para poder conhecer o mundo, né, ser direcionada por essa validação, digamos, entre aspas, como vai aparecer lá em Descartes, divina, porque inevitavelmente é isso que acontece lá em Descartes, né? Descartes vai validar seu método de um modo geral, né? O que me permite conhecer o mundo mais adequadamente através do cogito, né? Da questão da questão de construir essa subjetividade que, de certa forma, vai ser... O que vai validar essa subjetividade? O que vai validar esse eu penso, né? Vai ser algo fora de mim, né, que valida o que existe em mim, né, que existe no meu cogito, ou na minha consciência, ou na minha mente, na minha concepção de mente cartesiana, né? E a partir desse algo de perfeito que por participação existe em mim, é que eu posso validar o conhecimento no mundo, né? E aí justamente o empirismo vai, de certa forma, se contrapor a isso, dizendo que, na verdade, o que Locke vai dizer, inclusive, né, que a partir do conhecer, como somos tábula rasa e não existe nenhum tipo de conhecimento circunscrito em nós a partir digamos, do nascimento, né? Desde o nascimento não existe nada presente na nossa mente, né? Nós construímos o conhecimento a partir da nossa relação com os objetos, né? E a partir da nossa relação com os objetos ou com o mundo é que nós vamos constituindo ideias simples, e dessas ideias simples nós construímos ideias mais complexas, e essas ideias mais complexas se transformam em universais, e esses universais são, de certa forma, convenções, né, porque se tornam convenções. Não tem relação com nenhum tipo de inatismo, ou com uma ideia de verdade fixa, ou com um método fixo, ou com um método mais adequado que parte de um determinado pressuposto da nossa racionalidade desde o nascimento, mas sim a racionalidade a partir do conhecer, né? A racionalidade a partir do conhecer, ela, de certa forma, ela vai poder entender como é que funciona, né, o mundo, né, e os próprios objetos no mundo em correlação com eles mesmos, né? E nesse sentido eu vou poder utilizar a racionalidade mais adequadamente, né? Enquanto no racionalismo é um pouco ao contrário, a racionalidade que está em prioridade, e o método mais adequado a partir da racionalidade vai ser utilizado para poder conhecer os objetos mais adequadamente, né? Veja a diferença, né? No empirismo, né? O objeto é prioritário, a racionalidade também é utilizada. Agora você pode questionar, né? Que racionalidade é essa? Aí vai ter vários tipos. Cada pensador vai fazer uma definição de racionalidade específica, né? Mas a racionalidade está lá, está presente, né? Esse aspecto racional no sentido de
de ele ser utilizado. Não é que o empirismo nega a racionalidade, mas é uma racionalidade objetiva, né? Enquanto no racionalismo é uma racionalidade que dá conta dela mesma do conhecimento dos objetos. É mais ou menos por aí. Ou do método mais adequado de conhecer os objetos, de conhecer o mundo, né? Então, eu estava onde aqui mesmo? Então, essa é outra tendência destacada do neopositivismo. Tudo isso eu estava falando para poder tentar contextualizar mais ou menos o que é esse neopositivismo, né? Então, que está longe de alcançar a almejada unanimidade científica, justamente por conta das questões que eu acabei de falar aqui, né? Mas não se reduz a ela a validez do conhecimento mesmo, o qual pode ser não empiricamente válido, como no caso dos juízos analíticos, os quais, como já dito, são aqueles cujo predicado está contido no sujeito, e que, assim sendo, são a priori, como no exemplo, todos os corpos são extensos. A simples ideia de corpo já implica a distinção por identidade, posição de Locke, né? Então, vamos ver aqui o slide. Então, em certo sentido, e aqui está entre aspas, justamente para a gente entender que é uma questão de exemplificação, né? É uma questão de exemplificação para poder a gente dividir mais geralmente o que é empirismo e o que é racionalismo, né? O empirismo, ele é objetivo, ou seja, a realidade externa é possível de ser conhecida justamente porque é racional. Se o empirismo ele é objetivo, ele se dá justamente válido, né? Porque podemos conhecer a realidade externa através do objeto racionalmente. Já o racionalismo é algo, entre aspas, subjetivo, né? Porque a realidade ou a construção dos nossos conhecimentos se dá no âmbito subjetivo interno, né? Então, nesse sentido, só podemos conhecer adequadamente os objetos, né? Ou o mundo, ou o fundamento do mundo, né? Através da razão, né? Através da investigação racional enquanto prioridade. Ô, professor, Diga. eu não entendi muito bem essa parte, porque quando ele fala racionalismo, eu entendo como algo racional, objetivo e direto, que a gente constata por meio dos nossos sentidos, em geral. Aí, empirismo, eu acho que é algo relativo. Por isso que eu usaria a palavra subjetivo, porque a gente pode ter diversas formas de chegar a essa conclusão, certo? Deixa eu só entender melhor como foi peraí, tá fechado o microfone, né? Enfim, tá me ouvindo, né? Eu pensei que era o meu. Tá me ouvindo, né? Eu pensei que era o meu, que você não estava ouvindo o que eu estava falando. Pronto, você entendeu que a questão do empirismo seria, no seu entendimento, algo mais subjetivo e relativo ao indivíduo, né? Porque ele se dá no âmbito da experiência. E o racionalismo ele seria objetivo, porque ele tem por pressuposto a racionalidade e, de certa forma, ele teria uma prioridade ao conhecimento. Foi isso que eu entendi que você falou? Sim. Faz sentido, faz total sentido isso que você está falando, é por isso que eu falei. Veja só, no sentido mais geral, para poder a gente diferenciar, inclusive, que é a proposta aqui da questão do Enem, e na prova do Enem vai aparecer assim, né? Qual é a diferença entre empirismo e racionalismo? Vai aparecer exatamente desse jeito que eu coloquei aí na tela, né? Agora, quer dizer que o empirismo ele se reduz a isso que eu estou colocando aqui? Não, por isso que está entre aspas, sabe? Mas faz um certo sentido, sim, isso aí que você falou. Inclusive, se você for investigar as escolas e os pensadores do empirismo, de um modo geral, e as suas particularidades, né? O que não é o caso, que nem vai dar para a gente fazer aqui. A gente pode até tentar fazer em algum momento, trazer isso aqui posteriormente numa outra aula, dentro de uma outra aula, porque inevitavelmente em filosofia, você viu, né? A gente vai fazer uma aula aqui sobre racionalismo e empirismo. A gente falou de Platão, Aristóteles, Parmênides, Heráclito, né? De certa forma está tudo envolvido, existe um diálogo constante com toda a história da filosofia, do modo geral, né? Mas faz sentido isso que você falou, só que peraí, tem uma questão aqui, deixa eu ver se dá para emendar aqui.
que eu entendi foi que o subjetivo depende da razão e todos pensam diferente. Mais ou menos. É mais ou menos por aí. Mas sabe qual é a questão? É porque aqui a racionalidade ela não está excluída nem do empirismo, nem do racionalismo. A racionalidade, e esse sentido mais geral de racionalidade, que é de certa forma dispor de um determinado encadeamento lógico do pensamento para poder se conhecer os objetos e o mundo, o objeto também está presente em ambas as situações. Razão e objeto estão presentes tanto no empirismo quanto no racionalismo, né? Porém, a distinção aqui é a prioridade de um modo predominante, né, que existe no empirismo e no racionalismo. Vão ter diálogos entre empirismo e racionalismo diante do aspecto que você falou. Pode ter um empirismo que vai se deixar abarcar por determinadas perspectivas subjetivas. É um problema que inclusive aparece em vários momentos, de várias questões, de vários diálogos filosóficos de um modo geral, e isso que você falou faz total sentido, sabe? Só que de um modo geral, para poder a gente entender melhor como é que funciona, digamos, a distinção mais generalizada entre empirismo e racionalismo, é nesse parâmetro aqui, que o empirismo é algo que prioriza o objeto como, digamos, facilitador do conhecimento de um modo geral, enquanto o racionalismo ele se volta para o conhecimento subjetivo naquele sentido do método cartesiano, né? Do eu penso, da dúvida metódica, né? No sentido de Platão, no que eu falei lá no início, né? De que Platão, digamos, entende que o conhecimento ele é inato. Como é que Platão, não sei se vocês conhecem, mas eu vou falar um pouco sobre isso agora. Platão ele entende que na verdade existe uma noção de reminiscência. O que é a noção de reminiscência? É algo parecido com reencarnação, só que não é reencarnação, né? Reencarnação é algo espírita, é influenciado por Platão, né? Porém é um pouco diferente, né? Que a alma é eterna e que o corpo é perecível, né? E isso vai, de certa forma, ser comparável com a questão do mundo sensível e do mundo eterno, ou do mundo das ideias que eu tinha falado lá no início. E da mesma forma ele entende que nós somos feitos, né? E aí como é que ele vai entender essa questão? Como é que Platão vai, de certa forma, contemplar a noção de verdade e a noção do conhecimento? Toda a noção do conhecimento de Platão é baseada nessa teoria do conhecimento, de que entende que as verdades, que o ser, ou a verdade, ou o conhecimento, ele é eterno e está baseado numa ideia eterna de conhecimento, que só pode ser contemplada, né, a partir de um conhecimento interno, de um processo de voltar-se para si mesmo e se lembrar e se relembrar do que eu já sei, né? Tem uma passagem em Platão, que eu não lembro exatamente qual é o livro agora, mas eu fico devendo para vocês, que existe lá uma exemplificação que ele pega alguém que é um indivíduo lá que é analfabeto, né? E, de certa forma, ele faz o indivíduo se recordar e coloca uma fórmula matemática para ele resolver. E ele tem por intuito provar que, na verdade, por mais que aquele indivíduo ele seja analfabeto, ele tem um conhecimento dentro de si e ele vai conseguir resolver aquela determinada questão, né? Então, é um aspecto subjetivo no sentido de afirmar que a prioridade do racionalismo aqui, e aí eu estou trazendo Platão para fazer a comparação. Isso não quer dizer que Platão esteja dentro dessa concepção racionalista, mas é Descartes que está herdando, em certo sentido, essa perspectiva, né? Mas ele tenta provar que o conhecimento é algo que já existe dentro de nós, e por isso é subjetivo, nesse aspecto, né? Enquanto o empirismo de Locke, da tábula rasa, afirma que não existe nada, na verdade, dentro de nós. Não existe reminiscência, não existe essa questão de recordar o que a gente já sabe. A gente nasce como uma tábula rasa, como uma tábua em branco, e a gente vai passar a conhecer o mundo como ele é a partir da experiência com os objetos. Por isso que é objetivo, né? E a gente constrói digamos, uma relação do conhecimento de um modo geral com o mundo, a partir de como nós nos relacionamos com o mundo, é que vamos causando impressões na nossa tábula rasa, como tatuagens, né? Nascemos como uma folha em branco e depois da nossa relação com o mundo vamos ficando todos, de certa forma, riscados por aquilo que existe no mundo, mal dizendo nesse sentido. Então, por isso que, de um modo geral, né, o empirismo baseia-se na premissa de que o conhecimento
ele vai, de certa forma, se constituir prioritariamente com a relação com o objeto. Não vai excluir a racionalidade, mas a racionalidade ela é usada a partir para se debruçar sobre os objetos. Já no racionalismo, ele parte do pressuposto de que nós já temos em nós mesmos, né, a possibilidade e a capacidade de conhecer os objetos mais adequadamente. E é nesse sentido, do modo geral, que, entre aspas, inclusive, né, que o empirismo majoritariamente, ou seja, de um modo geral, ele é entendido por um parâmetro objetivo e o racionalismo ele é entendido por um parâmetro subjetivo. Agora, Professor, diga. eu não entendi muito bem por que, que o empirismo ele é considerado objetivo e o racionalismo é considerado subjetivo. Bem, vou tentar explicar de uma outra forma aqui, deixa eu ver. Deixa eu pensar. O objetivo ele vem de objeto, né? Então, a questão da relação do conhecimento, né, da construção do conhecimento no empirismo, vai se estabelecer por essa relação com o objeto. Porque se eu entendo, como eu coloquei aqui, que Locke compreendia que não nascemos com nenhum tipo de conhecimento, ou seja, a nossa mente é uma tábua rasa, é uma folha em branco, né? O empirismo ele vai entender que é da relação com o objeto que vai nascer o nosso conhecimento. E a partir disso nós vamos entender, nós vamos utilizar a nossa racionalidade. Já no racionalismo, ele vai entender que certos aspectos epistemológicos, ou seja, da teoria do conhecimento, né, ou seja, do modo que nós nos relacionamos com o mundo, eles são inatos, ou seja, já nascem com a gente e logo são subjetivos, né? E para poder a gente conhecer o mundo, a gente vai partir desses conhecimentos que já nascem conosco, né, em certo aspecto, para poder a gente conhecer o mundo. Então a diferença está justamente aí, no sentido lógico que, como eu disse, né, anteriormente, não vai se reduzir essa questão, porque tem várias outras questões a serem colocadas aí. Mas, de um modo mais amplo, o empirismo ele é objetivo porque eu vou nascer com uma folha em branco. E da relação com os objetos nasce o conhecimento. Já no racionalismo, não. O conhecimento ele já está em mim. Então, ele é subjetivo. Eu só preciso utilizar ele em detrimento dos objetos de forma mais adequada. Então, por isso que o racionalismo, no sentido geral, ele é subjetivo e o empirismo ele é objetivo, porque no empirismo eu sou tábula rasa, eu nasço como uma folha em branco, e no racionalismo eu sou uma folha toda riscada. Eu já nasci com um determinado conhecimento, só tenho que me voltar para dentro de mim, para conhecer o determinado método mais adequado de conhecer o mundo. Consegui, de certa forma, tentar deixar um pouco menos turva essa questão? Sim, sim. Então o racionalismo, ele é, assim, existem várias razões, só que a gente só consegue determinar por meio da nossa própria, para chegar a uma determinada concepção. Agora, o empirismo, a gente só entende porque já tem um conceito pré-estabelecido, certo? Na verdade, não. Pessoal, não é porque o racionalismo ele é subjetivo no sentido de eu me voltar para mim que ele é uma verdade em cada um e tá tranquilo. Não é bem assim que funciona. Né? Ele é subjetivo porque existe em todos nós uma determinada concepção de verdade compartilhada. Isso para Descartes. E para poder a gente conhecer essa verdade ou esse método mais adequado, nós temos que... É isso, Vinícius, é isso, tá adequado aí. Mas assim, o que ele... Para poder conhecer essa verdade, que de certa forma é universal, né? Temos que nos voltar para esse lado subjetivo, isso no racionalismo, né? Já no empirismo é justamente o contrário, né? Não existe essa verdade universal, porque primeiro somos tábula rasa e não existe essa concepção de verdade compartilhada.
compartilhada, né? Isso de um modo geral, né? E a verdade está no mundo, e no sentido de que eu vou me relacionar com os objetos no mundo, né, objetivamente, eu vou poder conhecê-los e a partir disso construir o conhecimento. E no empirismo existe mais abertura diante desse aspecto, digamos, para verdades mais subjetivas, por mais paradoxal que isso pareça ser, porque eu estou dizendo que o racionalismo é subjetivo e agora estou dizendo que o empirismo é subjetivo, né? Mas a questão não é essa, a questão é que a relação com os objetos, elas vão, de certa forma, constituir conhecimentos diferentes, né? E, diante do pressuposto subjetivo, existe uma verdade compartilhada, né? Cassandra colocou algo aqui. No empirismo, quanto mais experiência, mais objeto. Isso. Pode-se dizer isso sim. Pode-se dizer sim. Já no racionalismo, de certa forma, existe uma questão de que existe uma verdade compartilhada, e aí vai depender da vertente do racionalismo que você está falando, se é Descartes ou se é outro pensador, né? Mas enfim, existe uma concepção de verdade, existe uma forma mais adequada, um método, né? Um método, digamos assim, de se conhecer. Já no empirismo, o método ele se dá pela relação com o objeto. Já no racionalismo, ele se dá, o método ele já é intrínseco ao intelecto humano, digamos assim, né? E a partir disso eu vou aplicar nos objetos, né? Por isso que é subjetivo. Mas não é porque o racionalismo é subjetivo que ele vai trabalhar com, digamos, formas racionais individuais, né? Porque, de certa forma, como eu falei, né? Descartes vai dizer que, né, eu só sei que posso ter, digamos, uma construção ou uma concepção de conhecimento mais adequada porque uma das justificativas que ele utiliza é justamente essa ideia da perfeição. Se eu posso conceber a ideia da perfeição, é porque algo perfeito colocou ou concebeu essa ideia em mim, né? E a partir desse pressuposto eu posso, digamos, desestruturar tudo aquilo que, digamos, existe na minha concepção psicológica que não pode ser passível de não questionamento. E ele chega nessa questão de que o eu penso, né, o cogito é a única coisa do qual ele não pode duvidar naquele determinado contexto, né? E se ele não pode duvidar, é porque é uma base, né, na qual ele pode construir um conhecimento mais adequado, né, que vai corresponder com um determinado método de validação no mundo empírico, porque o sensível ele não dá conta, né? A sensibilidade ela não dá conta, digamos, o empirismo não dá conta do conhecimento do mundo, e é necessário a prioridade da razão para poder conhecer o empírico, né? A sensibilidade ela não dá conta nesse sentido. Para Descartes, né? É claro. Eu não sei se eu me fiz entender, mas vocês me digam aí. Sim, obrigada. E aí é justamente onde entra Kant. E aí eu vou entrar em Kant faltando 10 minutos, não vai dar, faltando, sei lá, 20 minutos, sei lá. Não vai dar tempo, mas Kant ele vai tentar fazer essa conciliação, né? Essa conciliação entre, digamos, razão, né, e objeto, né? Entre racionalismo e empirismo, né? Kant não vai se sentir satisfeito com esse antagonismo, né? Ele vai tentar constituir um método que vai, ao mesmo tempo, pegar, digamos, o que há de mais válido para ele, né, para a constituição do seu pensamento kantiano. Peraí, tem uma questão aqui. Como isso funcionava na sociedade? Tipo, as pessoas decidiam qual dos pensamentos se encaixava mais com o pensamento dele? Não necessariamente. Na verdade, o que acontece é que determinadas ideias, de acordo com a cultura de uma determinada época, predominam, né? O pensamento filosófico, as vertentes filosóficas, elas são resultados de uma cultura, né? E a cultura, ela se modifica, né, por vários motivos, por questões, inclusive, que nós não temos como diagnosticar de um todo, mas elas são frutos das mudanças de determinadas épocas, né? Por isso que
de certa forma, Descartes vai tentar se centrar nessa questão da razão. Inclusive, ele vai ter vários problemas com a igreja nesse sentido, viu? Porque é como se Descartes estivesse no período de transição da era medieval para a era moderna, né? E eu acho que é justamente por isso que, de certa forma, ele vai permanecer com determinadas concepções de validação em detrimento do pensamento religioso, que é uma das coisas que ele não se desapega, que era fruto daquela determinada época, né? No sentido de que ele vai herdar ainda muito do pensamento medieval. Em certo sentido, sim, né? Foram teorias que, de certa forma, estou respondendo aqui a outra pergunta aqui da Franciele. Então, empirismo e racionalismo não aconteceram no mesmo período? Aconteceram, sim, no mesmo período, ou seja, na mesma ambientação histórica, em certo sentido. Não quer dizer que eles foram concomitantes ao mesmo tempo, mas era um diálogo presente, por isso que Kant, de certa forma, vai criar uma epistemologia, ou seja, uma teoria do conhecimento, que, de certa forma, vai tentar dar conta desse problema, né, entre empirismo, né, e racionalismo, né. Então Kant, de certa forma, ele vai entender que, na verdade, é uma integração entre esses dois fatores que vai fazer com que nós possamos, digamos, ter um conhecimento mais adequado, ou um conhecimento que, de certa forma, vai... como é que eu posso utilizar a palavra aqui? Que vai colocar os pingos nos is, ou seja, que vai se colocar no seu devido lugar, né? Por exemplo, essa questão da ideia de Deus em Descartes. Kant vai conceber que não é possível conhecer, provar se Deus existe ou não existe. Você pode acreditar nisso como tradição e etc., mas o nosso aparato cognitivo, a nossa razão, ela não é capaz, né, de se validar numa concepção de uma ideia de Deus para, digamos, validar conhecimento, seja lá ele qual for, né? Kant, justamente naquela ideia lá dos juízos analíticos, que eu já tinha mencionado anteriormente, ele vai entender que existem certas estruturas em nós que são inatas, né, que nascem conosco, que nascem conosco, né? Ou seja, como eu tinha mencionado ali anteriormente, né? Dá para você imaginar. Diga. Eu posso dizer também que o racionalismo ele é subjetivo, por ser essa coisa assim mais abstrata de buscar o conhecimento dentro de si, ou não? Não tem nada a ver. Isso, de um modo geral, é justamente isso que eu quis colocar ali no outro slide, no slide anterior. Ele é subjetivo porque ele é um voltar-se para si para poder, digamos, conhecer a verdade que habita em mim. E aí ele é subjetivo nesse sentido. Pode dizer sim. Agora, não se reduz a isso. Mas na prova, vocês que possivelmente vão fazer do Enem, isso vai ser predominante e nesse sentido realmente né? Isso que você colocou. Agora não se reduz a isso, né? Porém, de um modo mais geral, você pode entender desse modo, sim. Então, deixa eu só... A questão aqui é que Kant, ele vai tentar resolver essa questão, né? Ele vai dizer, olha, existem certas ideias em nós conosco que são inatas, ideias não, né? Não são ideias, são na verdade constituições do nosso intelecto, ou seja, da nossa razão, que são inatas. Por exemplo, não dá para você conceber, dá para você imaginar qualquer objeto existente no mundo que não esteja circunscrito no tempo e no espaço? Você consegue fazer isso? Algum de vocês consegue? Você pode até tentar, mas não dá para você imaginar uma pessoa, um objeto, seja lá qual for, um gato, um cachorro, que não esteja, de certa forma, circunscrito em um determinado tempo e um determinado espaço. Ele tem que estar ali. Kant vai dizer que essa noção de tempo e espaço é algo que é inato à nossa razão, né? Ou seja, a nossa razão ela é constituída de determinadas categorias que são inatas, né? Então, se são inatas, quer dizer que o nosso próprio olhar sobre o mundo, em certo sentido, ele já é determinante a partir dessas categorias, né? Já existe uma determinação mesma antes de que eu determine uma outra predicação, ou seja, uma outra qualidade daquele determinado objeto. Antes de eu ver o gato já está circunscrito no tempo e no espaço.
mesmo que eu não raciocine acerca disso, né? Já existe uma predicação anterior que faz parte do meu intelecto. É tempo e espaço, isso já está pressuposto antes de eu definir que o gato é preto, amarelo, que o gato não tem uma perna, não interessa. Né? Para eu poder saber que existe um objeto, seja ele qual for, ele está circunscrito no tempo e no espaço. Agora, Kant vai descartar a possibilidade, digamos, empírica? Não, ele vai dizer que existem juízos que são a posteriori, juízos a priori e juízos posteriori. A priori no sentido dessa concepção de aparato cognitivo, né? E existem, digamos, outros tipos de conhecimentos que são elaborados, né, que podem ser constituídos, e existe essa integração entre essa razão, entre aspas, pura, né, que é inclusive o nome de um livro de Kant, que é Crítica da Razão Pura, né, que vai reverberar também no sentido de afirmar que existe o valor do empirismo para Kant. Então ele vai fazer uma conciliação. Então ele vai dizer o quê? Que o conhecimento, que o erro dos empiristas para Kant é que a razão ela não é adquirida, na verdade ela é inata, sim, né? E para ele o erro dos inatistas é afirmar que as ideias não são inatas, né? No sentido de que, fazendo a comparação, a razão, no sentido dessas categorias que eu coloquei aqui exemplificando, né, partem do pressuposto de que nascemos como uma tábula rasa, como queria Locke, né? Não existem categorias pré-determinadas. Para Kant existem, sim. Só que isso vai ser suficiente para a gente dar conta do conhecimento acerca do mundo? Não, é necessário uma certa, digamos, uma certa concepção empírica para poder constituir um segundo momento da teoria kantiana e da epistemologia kantiana, que vai, de certa forma, dialogar entre o apriorismo, o a priori e o a posteriori, entre o empirismo e o racionalismo. A teoria kantiana, de certa forma, é uma tentativa de conciliação entre esses dois fatores, né, dentro desse aspecto. E aí ele vai elaborar. Deu para entender mais ou menos essa questão aqui que eu falei aqui agora sobre Kant? Eu acho que não deu não, mas enfim. O que é que vocês dizem sobre isso aí? Porque é muito pouco tempo para tratar de Kant. Kant é mais complicado do que essa questão de racionalismo e de empirismo. Como é que vocês estão aí? Dormiram também? Enfim, eu vou prosseguir aqui, já que ninguém se manifesta, eu vou seguindo aqui. Tá tudo bem, professor. Então, Kant vai entender que existe, de certa forma, uma condição de possibilidade de conhecer as coisas no mundo, ou o fundamento de determinadas coisas, né, no mundo, digamos assim. Kant vai trabalhar com pressuposto. Só não que o meu gato tá aqui do meu lado. Mas enfim. E vocês, né, que se manifestaram aí agora. Mas enfim, a questão é a seguinte. Ele vai entender que existe uma concepção de númeno e fenômeno. O que é o númeno e o que é o fenômeno? O númeno é aquilo que não pode ser conhecido. E o fenômeno é aquilo que nós conhecemos no mundo. O que é o fenômeno? É aquilo que aparece. O que é aquilo que aparece? É aquilo que nós identificamos no mundo. Ou seja, diante do próprio conhecimento, existe a impossibilidade de se conhecer o fundamento de determinadas coisas. É a questão da coisa em si, em Kant, né? Então, por exemplo, o que seria a coisa em si? Seria o número. E o que é o número? Por exemplo, uma concepção de alma, uma concepção de Deus. Eu não tenho como conhecer Deus. Eu não tenho como conhecer Deus nem racionalmente, nem empiricamente, né? É só uma pressuposição. Isso não quer dizer que Kant era contra, digamos, concepções religiosas, mas ele não era a favor da concepção religiosa dentro da construção de uma teoria do conhecimento. Ele não acreditava na possibilidade. O intelecto ele é, de certo sentido, limitado para conhecer, né? Nós só conhecemos os fenômenos, né? Mesmo que nós tenhamos certas categorias pressupostas no nosso aparato cognitivo, na nossa, entre aspas, racionalidade, digamos assim, né?
Então, para Kant vai, de certa forma, tentar destituir também a metafísica nesse sentido, né? Que vai tentar validar a razão a partir de determinadas concepções metafísicas, né? Então, a ciência, para Kant, ela vai trabalhar diante dessa perspectiva de um diálogo entre o aspecto empírico, né? Os limites da razão, né? No sentido de poder trabalhar a partir de determinadas categorias que são inatas. Porém, essas categorias inatas só podem ser pressupostas, digamos, a partir dessas próprias categorias, né? E existe um limite do conhecer, existe um limite daquilo que a gente pode conceber, inclusive a partir da determinação dessas categorias, né? Nós não podemos conhecer o número ou a essência de determinadas coisas. Nós não temos a possibilidade de fazer uma determinada investigação dos fundamentos específicos, porque a nossa razão ela tem um determinado limite, né? Ela não é capaz de dar conta de aspectos metafísicos nesse sentido. Então Kant, de certo modo, vai destituir o lugar da metafísica como uma possibilidade de explicação ontológica, ou uma explicação do fundamento, né, da existência do modo geral, ou da existência de determinadas construções do conhecimento do modo geral, da construção, digamos, de determinadas elaborações de conhecimento científico, ou de fundamento, de origem das coisas, né? Existe um limite que a razão lá não consegue alcançar. Ela só consegue alcançar os fenômenos, ou seja, a aparência das coisas. E a partir dessas aparências, a partir das nossas categorias determinadas, para Kant, a pergunta ali, né? Então a metafísica não é considerada ciência, aí vai voltar aquela questão que eu tinha falado lá no início, né? Kant, ele quer, de certa forma, ele quer assassinar essa metafísica que está aí, né? Mas aqui não conseguiu, né? Ele queria tornar, digamos assim, a sua filosofia, né, algo mais rigoroso no sentido de radical no sentido de ir nas raízes de determinados fundamentos, né? E ele queria destituir esse aspecto da metafísica naquele determinado contexto, né? Só que há críticas a Kant, né, no certo sentido, de que, na verdade, o que ele fez foi um outro tipo de metafísica. Vai voltar à questão quando eu falei do neopositivismo, que o neopositivismo tentou se livrar da metafísica a todo custo e não conseguiu. Vários pensadores tentaram se livrar da metafísica, vários cientistas tentaram se livrar da metafísica durante toda a história do conhecimento humano e fracassaram miseravelmente. Agora, isso quer dizer que você tem que dar uma prioridade à metafísica, no sentido de dizer que a metafísica digamos, é fundamental para determinadas construções de conhecimento, não necessariamente, né? Mas também não quer dizer que você vai conseguir se livrar completamente de um aspecto de construção metafísica, porque quando você trabalha com conceitos, você necessariamente está trabalhando com abstração, e quando você está trabalhando com abstração, inevitavelmente, você vai trabalhar em alguma medida com algum aspecto metafísico. Agora, se esse aspecto metafísico está ligado a uma superstição ou uma definição religiosa, né, eu acho que é mais ou menos por onde Kant vai tentar se destituir nesse sentido, né, não se deixar abarcar, digamos, por aspectos metafísicos que fazem parte de uma tradição de pensamento. E aí ele vai tentar ser rigoroso dentro desse aspecto filosófico, elaborando um diálogo mais aprofundado a partir dessa questão do empirismo e do racionalismo, né? Não priorizando nenhum nem outro, né? Afirmando que, de certo sentido, nós somos determinados pelo nosso inatismo de determinadas categorias, porém, nós... o aspecto empírico, o empirismo, ele também é necessário para, de certa forma, nos revelar algo que seja do âmbito dos fenômenos, né, em detrimento dos juízos analíticos e dos juízos sintéticos, que creio eu que em uma outra oportunidade, em uma outra aula, posso trazer, né, em outro momento, ou disponibilizo o material para vocês, né? E nesse sentido, temos 5 minutos e eu deixo aí aberto para caso vocês queiram fazer algum questionamento sobre tudo que foi dito aqui até então.
ou deixar à vontade para vocês decidirem se já deu ou não. Vocês têm alguma questão? Você explicou muito bem, acho que todo mundo entendeu. E aí, Yuri, 9h36, acho que qualquer... Eu acho que tá ótimo. Não, acho que qualquer dúvida, posteriormente assisto o vídeo de novo e não sei como é que funciona a questão do material, posso mandar algum material aí, posteriormente fazer envio aí pra eles e etc. E pode, sei lá, O slide, né? o slide também. Pronto. Então é isso. É isso. Queria agradecer aí a vocês, obrigado. Pronto, obrigado, pessoal. Podem ficar à vontade para sair. Tchau, tchau. No grupo eu